Meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou pegar. Bom, primeiro, né? Espero que esteja todo mundo tranquilo em casa, estudando bastante, fazendo os exercícios que eu disponibilizei, que é esse cálculo da de calagem, mas eu vou explicar nessa aula de hoje. Eu vou explicar aqueles cálculos para vocês, mas aquilo é intuitivo, mas de qualquer jeito os detalhes a gente precisa dar uma explicada. Então, moçada, se vocês estão lembrados, esse aí foi o tópico que eu falei para vocês que a nossa próxima aula seria, né? O cálculo da calagem. Então, eu vou explicar ele online para vocês. Então, existem vários métodos de calcular a calagem. E esses três aí, vamos dizer que nós vamos destacar só esses três. O primeiro é o mais comum, né? Que é o método que usa a CTC potencial, que é a CTC pH7, e o V%. Então a fórmula é essa aqui, né? Sempre lembrando que o resultado dá em toneladas de calcário por hectare. O outro método é um método que é mais usado para solos com teor de cálcio e magnésio muito baixo e alumínio muito alto, que é esse método de neutralização do alumínio. Tem uma fórmula um pouco maior, mais complexa, mas vou explicar a fórmula para vocês. Então aí leva em consideração teor de alumínio, teor de cálcio e magnésio, CTC efetiva. E um método que é usado em regiões de clima menos quente, né? É o método do SMP que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né? Para solos menos intemperizados, que aqui no Brasil é usado mais no sul do país. O SMP é um método mais simples, que é uma solução. SMP é a sigla do sobrenome dos três criadores do método. E aí ia ser mais fácil porque faz a solução e depois consulta uma tabela. Eu vou explicar os três para vocês. Vocês têm isso aí no material de vocês também. Lembrem-se, aquele material que está no Tio Web e que eu disponibilizei também lá no EAD, né? na página nossa. Bom, vamos começar com esse método que a gente usa mais, que é o método que é baseado na saturação de base. Lembre-se, isso aqui, ó, eu coloquei o T na frente. Pode ser que o T, você pode colocar depois, isso não importa, desde que você faça a conta do parênteses primeiro. Aqui é o PRNT, se você tiver o PRNT. Então você vai usar um calcário com PRNT 80%, põe 80 aqui. Se você não tiver, faz com 100, né? Então o que são esses valores aí? NC é o quanto que vai corrigir o solo, né? A quantidade de calcário em toneladas por hectare. Lembrem-se, esse cálculo é sempre para uma correção de 20 centímetros. Se você for fazer uma correção maior que 20 centímetros, se você for incorporar 30, por exemplo, você tem que multiplicar por 1,5. Se você conseguir incorporar 40, você tem que multiplicar por 2. Mas o cálculo normal é esse para 20 centímetros que vocês estão vendo aí. T maiúsculo é CTC potencial, que é a CTC pH7. V2 é a saturação de bases de cada cultura que você for plantar. Normalmente a média é 70, né? Mas tem cultura que exige 60, algumas mais rústicas até 50% de V. E tem culturas mais exigentes que precisam aí de um 80% de V. Antes que alguém me pergunta, principalmente se for fazer uma avaliação presencial, qual que é V2, qual que é o V1, o primeiro que você põe é sempre o V da cultura. O V2 é o V da cultura, que a gente olha na tabela. Eu não vou colocar porque cada cultura tem um, né? Mas é essa faixa aí, 60, 70.
O V1 é a percentagem de saturação de bases da análise de solo que você tem na mão. Antes que alguém me pergunte também, se aqui for 60, por exemplo, o V2 for 60, e o V1 do meu solo é 70, vai dar um número negativo. Gente, não existe calagem negativa. Então, o objetivo é atingir esse V2 aqui. Se o V1 já for maior, não precisa fazer calagem. Certo? Não existe calagem negativa. Esse método é um método muito bom, mas para solos com pH muito baixo, com teor de alumínio muito baixo também, desculpa, teor de cálcio e magnésio muito baixo e teor de alumínio alto, ele não se adequa muito bem não. Pode usar, mas aí o outro método que eu vou mostrar para vocês talvez funcione melhor se o solo for ruim demais e com cálcio e magnésio muito baixo. Então esse é o método que a gente vai usar na maioria das vezes. Esse outro método aqui, a recomendação da calagem, agora baseada em alumínio e cálcio e magnésio. A coisa parece grande, mas a equação parece grande e complexa, mas não é não. Então, NC, necessidade de calcário. Y é um valor que vai variar em função da capacidade tampão, ou seja, a resistência que o solo tem de variar o pH, né? E tem duas maneiras de achar o Y. O Y, lógico, por tabela, né? Vou mostrar a tabela para vocês. Ou você sabe a textura do solo, se é arenoso, médio, argiloso, o Y varia de 0 a 1, 1 a 2, etc. Ou então, que isso vocês têm na análise de solo de vocês, pelo menos nas análises nossas aqui, tem o fósforo remanescente. De 0 a 4 o Y é 4 e assim vai caindo. À medida que o fósforo remanescente vai aumentando, o Y vai diminuindo. Então, meninos, para usar essa fórmula, primeira coisa que eu tenho que procurar o Y. O Y tem a tabela. Essa tabela está na quinta aproximação. E a quinta aproximação vocês têm lá no T-Web. Eu coloquei para vocês. Deixa eu voltar lá. Depois, alumínio aqui, é óbvio, é o teor de alumínio da análise de solo. MT aqui, como está mostrando, é a máxima saturação de alumínio que uma cultura tolera. Isso também está na quinta aproximação. E o T minúsculo, que a gente já sabe, é a CTC efetivo. Então, esse cálculo aqui dentro do parênteses, eu faço ele antes de diminuir, né, meninos? Óbvio. Multiplico o MT que eu vou mostrar, vezes o T que está na análise de solo. Mais X. X é o quê? O valor do requerimento de cálcio e de magnésio pelas culturas. Vou mostrar a tabela também. Menos o quanto de cálcio e de magnésio você tem na análise de solo. Então não tem muito mistério. Deixa eu mostrar o outro aqui. Olha aqui para vocês verem. O MT, vamos pegar milho e sorgo aqui. O MT do milho e sorgo, isso está na quinta aproximação, viu? É 15. O X do milho e sorgo é 2. E esse V, percentagem mínima de V, né? Mínima, é 50%. E aqui faz umas menções aqui, não usar mais do que 4, ou mais do que 6, ou mais do que 3, por aplicação. Vocês que gostam muito de café aqui. Café, o MT é 25, o X é 3,5, o V mínimo é 60. Ou o V mais ou menos indicado para a cultura. Esse eu estou achando esse 50 aqui meio pouco. Deixa eu voltar lá, para vocês entenderem. Então aí, ó. MT está na tabela. T é a CTC efetiva da análise de solo. X está na tabela. Cálcio magnésio é o cálcio magnésio da análise de solo. Então você pega, faz a conta, coloca os dados aqui, evidentemente, né? Faz a conta, vai dar um X de calcário. Presta atenção. Se vocês
fizerem o cálculo pelo método anterior e por esse método, vai dar diferente. Lógico. O foco é D%, esse aqui foco é cálcio, magnésio e alumínio. Então vai dar diferença. Ah, mas qual que eu uso? Se o seu solo for muito ruim em cálcio mais magnésio, você vai usar esse. Agora, a diferença dá um pouco de diferença, mas não é uma diferença absurda, mas dá um pouco de diferença, principalmente se o cálcio mais magnésio for muito baixo, esse aí vai dar um valor mais alto. Pode usar o que deu o valor mais alto, né? Então, continuando. Isso aqui eu já mostrei, né? A tabela do Y, a tabela do MT, do X e do V. Agora essa aí é a tabela do SMP. SMP, como eu falei para vocês, é uma solução. Mistura lá, tem lá uma receita. Você pega o solo, 10 ml de solo, mistura com a solução e olha na tabela que é essa aí. Ah, por exemplo, o pH da solução. Isso aqui, pH, como está escrito aqui, ó, é pH que obteve quando você colocou a solução de SMP no solo. Eu não vou nem pegar menos que coisa, está muito baixo. Vamos pegar que o pH da solução de SMP deu 5. Se eu quiser levar o pH a 5,5, eu ponho 6,9 toneladas de calcário por hectare. Se eu quiser levar a 6 o pH, eu ponho 10 toneladas. E se eu quiser levar a 6,5, eu ponho 13,3 toneladas. Ou seja, não calcula nada, só olha na tabela. Logicamente, dá para perceber que se o pH do SMP for baixo desse jeito, isso aqui não é pH de análise do solo, hein? É pH do solo com a solução de SMP. Se for muito baixo, haja calcário, né? Vamos pensar aqui um trem menos exagerado, né? Aqui 5,6. 3,2 toneladas de calcário por hectare, 5,4 se for para atingir 6, 7,8 se for para atingir 6,5. A tabela é maior, né? Não cabia, para não ficar os números muito pequenos, eu cortei, coloquei o resto aqui, ó. À medida que o pH do SMP vai aumentando, aí a quantidade de calcário necessário, evidentemente, vai diminuindo. E aí, só para vocês terem uma ideia, na solução com SMP, que a gente não usa aqui, não usa em Minas Gerais, não usa em São Paulo, usa mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas, por exemplo, exemplo de cultura, os valores aí que a gente usa, né? Para abacaxi, arroz, etc., um pouco mais resistente ou tolerante a pH, 5,5. A maioria das culturas, pH 6. Isso no SMP que eu estou falando. Agora a alfafa, por exemplo, que é muito exigente em pH, 6,5. Então, tá aí os 3 métodos para vocês. Mas nós vamos usar mais o método do V%. Não. Agora presta atenção em algumas coisas sobre a calagem. O efeito residual da calagem. Não confunda o efeito residual com a reatividade. Até negritei ali. Reatividade é aquela tabela que vocês têm lá em função da granulometria. O efeito residual é quanto tempo o calcário vai ficar efetivo ou afetando o pH do solo. Então, logicamente, quanto mais grosso for o material, mais tempo demora para reagir, maior o efeito residual. Só que não adianta ter um material grosso demais se eu for plantar alguma coisa e preciso de uma resposta do pH rápido, né? Então, é aquilo que eu já falei para vocês, o efeito da calagem, a gente quer um efeito, pelo menos, significativo, com mais ou menos 3 meses depois de incorporado o calcário no solo, como eu também lembrei na aula passada. O solo tem que ter umidade para o calcário reagir. Então, o efeito residual é o tempo de duração da correção da acidez, o efeito da calagem, né? Que, nesse caso, é a reatividade que afeta mais. A reatividade é a granulometria.
normalmente um calcário, esses calcários comerciais normais, a gente atinge o máximo de pH que esse calcário pode elevar o pH do solo, o máximo entre o terceiro e o 12º meses. Lógico, vai depender da granulometria do calcário, se ele tem partículas mais grossas, mais finas, ou o que estiver predominando aí a reação. Como isso tem efeito residual, isso vai ficar no solo uns tempos. Logicamente, depende muito da intensidade de uso do solo. Quando põe adubo demais, aí o efeito, esse tempo que o pH fica mais alto vai ser menor, né? Mas de uma maneira geral, nas culturas normais e em situações normais, depois que eu corrigi o pH, depois de uns 3 anos a 5 no máximo, o pH já está baixo, eu já preciso fazer outra calagem. Ou seja, em média, isso só para ter uma média, o efeito residual da calagem pode durar em torno de uns 5 anos. 5 anos para menos, dependendo do tipo do calcário e da intensidade de uso do solo. Agora, usar calagem em excesso, elevando o pH demais, não é usar calagem em excesso porque a quantidade é grande, não. É porque o pH subiu demais, 7,5, 8. Aí nós vamos ter desequilíbrio nutricional de micronutrientes, de fósforo, etc., né? De relação cálcio, magnésio, potássio, altera muito, que aumenta muito cálcio, magnésio. Então, desequilíbrio tem. Se você está usando muito calcário, mas é para atender o que o solo está precisando, isso não tem problema. O problema é elevar o pH demais da conta. Outro problema que pode dar é um solo com pH mais alto, as bactérias desenvolvem melhor, né? Pode ter mais doença. Informações adicionais. Esse aqui é interessante. O exemplo, como eu falei para vocês, quem viu a palestra do moço lá, da calagem, ele falou sobre um cálculo de aumentar a quantidade de cálcio e magnésio no solo. Isso eu já tinha colocado, está no material de vocês. Eu só dei uma ajustadazinha nesse slide aqui, para ficar bem claro para vocês. Exemplo de como calcular a quantidade de cálcio e magnésio em centimol, que ficará disponível no solo após a reação do calcário. Então, esse exemplo, eu acho que é o exemplo que está no material de vocês. Suponhamos que eu vou colocar 4 toneladas de calcário por hectare, o calcário tem 30 de óxido de cálcio e 10 de óxido de magnésio. Eu pus um efeito residual de 100, para ficar mais fácil a conta aí. Mas o efeito residual, você sabe fazer lá aquele cálculo do RE lá, né? Pode ser 70, pode ser... desculpa, aí não é o efeito residual, aí é o RE. Eu vou ter que mudar esse negócio aí. Vocês esperam... Não, se eu mexer aqui, eu acho que dá para mexer, mesmo gravando, não tem problema não. Vou mexer aqui. Ah, não dá. Dá. Aqui deixa eu alterar esse trem aqui. É o RE. Agora posso voltar. Eu acho que continua gravando. Deve estar gravando ainda. Então, meninos e meninas, eu estou usando um RE de 100%. Ah, mas o meu calcário tem um RE de 80. Põe 80 no cálculo. Divide por 0,8. Esse número que der aí. Considerando 100%, eu tenho que dividir por 1, eu nem pus aí. Então, você pega 4 toneladas de calcário, ao 4 aqui, vezes 30, 0,30, que é 30%, é 0,30 de óxido de cálcio, vezes 1,79, que é o PN do óxido de cálcio. Vai lá na tabela do PN, você vai ver que o PN do óxido de cálcio é 179. Aí é 179%, aí é 1,79. Que é 30%, eu pus 0,30. Aqui é 179%, eu pus 1,79.
Então, se eu colocar 4 toneladas de calcário com essas características, eu vou aumentar 2,15 centimol de carga de cálcio. Evidentemente, depois do calcário reagir todo. E no caso do magnésio, mesma coisa. 4 toneladas, porque o calcário está levando cálcio e magnésio. 10% de óxido de magnésio, que é o 0,10. E 248 é o PN do óxido de magnésio. Eu estou usando 2,48 porque é percentagem. Então aumenta mais ou menos 1 centimol de carga de magnésio. E só para vocês terem uma ideia, para aumentar 1 centimol de carga de cálcio, eu preciso de colocar 400 kg de cálcio por hectare. Isso também é uma maneira de você calcular sabendo quanto de cálcio, não é de óxido de cálcio, eu estou levando no calcário. E para aumentar 1 centimol de magnésio, eu preciso de 240 kg de magnésio por hectare. Com isso aí, vocês podem fazer, se vocês estão interessados, se o objetivo, desculpa, é aumentar cálcio e magnésio, é só fazer essas contas aí, ó. Zero de mistério. Normalmente esses corretivos têm algo entre 4:1 a 6:1 da relação cálcio-magnésio. 4 de cálcio para 1 de magnésio. Mas isso aí varia muito e a diferença disso aí só tem efeito marcante se a quantidade de magnésio for muito pequena em relação à quantidade de cálcio. Aí você vai aumentar o cálcio até onde você quer e o magnésio vai ficar faltando. Mas os calcários, de uma maneira geral, tem por aí. Agora, na hora que eu for comprar um calcário, eu tenho 2 calcários. O calcário A custa mais barato por tonelada, mas tem um PRNT mais baixo. O calcário B custa mais caro, mas tem um PRT mais alto. O que eu faço? É simples. Presta atenção aqui, ó. Eu pego 100, multiplico, por causa de ser percentagem, PRNT é dado em percentagem, multiplico por 100 o preço do corretivo na propriedade, hein? Entregue lá, porque tem o transporte. E divido pelo PRNT. Aí eu vou ter o valor efetivo da tonelada. Aí você vê qual que efetivamente é mais barato. E essa observação aqui, isso aí é só para vocês terem uma ideia, mas eu já coloquei aqui em cima isso aqui, ó. Tá bom. Entenderam? Entenderam? Ou seja, isso é uma maneira de calcular, não é de calcular a calagem, de calcular quanto que vai aumentar no solo o teor de cálcio e de magnésio depois do calcário reagir todo, né? O calcário que eu apliquei. Isso aí é a legislação brasileira. Exige para ser comercializado, para vender, para pôr no comércio. Calcário agrícola precisa de um PN de no mínimo 67, a soma de cálcio, de óxido de cálcio com óxido de magnésio tem que ser no mínimo 38, o PRNT tem que ser no mínimo 45. Cal virgem, cal hidratado, etc. Isso é o que a legislação brasileira exige para comercializar corretivos. Agora, isso aí, essas imagens é interessante a gente ver que eu posso fazer essas contas tudo certinho, tá? Mas a qualidade da aplicação é importante, né? Aqui, por exemplo, o calcário está sendo aplicado assim, colocando, está tendo um pouco de deriva, mas pouco, né? Aí olha aqui como fica a aplicação mais uniforme. Agora aqui, aqueles aplicadores que, principalmente se o calcário for muito fino, aquele que tem uma hélice, né, que vai liberando o calcário, olha a quantidade a deriva está muito grande, né? E olha como fica a aplicação. Então, isso nós temos que levar em consideração. Vocês, doutores, têm que pensar nisso. Porque senão você vai fazer calagem para o vizinho. Levantando um poeirão desse, além de ficar tudo desuniforme, né? Então, isso é importante. A distribuição pode ser feita por gravidade. Isso aqui, inclusive, está sendo puxado por
tração animal, né? Aqui também por gravidade, o caminhão soltando, mas vocês estão vendo que tem uma barreira aqui para evitar uma deriva, né? Ou máquinas próprias, né? Então, a interrogação na uniformidade é mais para que vocês atentem para o detalhe que o equipamento que vocês forem usar, quanto mais uniforme for a aplicação, melhor, né? Melhor, mais adequada, tecnicamente mais adequada. Isso aí aqui, alguns aplicadores, né, que vocês conhecem. Esse aqui, todos dois ligam no ponto de força trator. Esse aqui é aquela carretinha, tem esse aqui, o número 1 aqui, vai rodando, né, e vai soltando o calcário aqui atrás. E esse aqui é aquele de rodar, de espalhar o calcário. Fica a critério aí dos fregueses, qual que vai usar. Ou outros, né? Isso aí são exemplos. Agora, olha aqui sendo aplicado pelo caminhão, mas com esse anteparo aí, que eles estão chamando ali de quebra-vento, né? Mesmo com a intensidade de vento razoável, né? De 8 a 10 km por hora, não é um furacão, mas também não é um ar parado. Tá tendo um ventinho aqui, mas mesmo assim, a distribuição, pelo menos pela fotografia aqui, parece uma distribuição adequada, né? Porque evita do calcário, esse anteparo aí, esse quebra-vento, força o calcário a descer, né? Mas o que? Gesso agrícola eu vou deixar para a aula que vem, que senão fica sendo aula demais, mas vocês já ficam sabendo que isso aí nós vamos falar na próxima aula. Então, moçada, eu não vou fazer aula do tamanho de aula normal, porque senão eu mesmo falo que vídeo de YouTube com mais de 2 minutos ninguém quer assistir. Mas como isso é aula, né, vocês têm que assistir um pouco mais, para aprender um pouco. Qualquer dúvida, vocês me mandem, mas pelo EAD, pela página do NED. Não me manda o WhatsApp, não me manda, pode mandar pela página do NED que eu recebo e respondo se tiver dúvida. E tão logo a universidade disponibilize alguma ferramenta que tenha chat, alguma coisa assim, a gente pode inclusive fazer alguma coisa em tempo real. Mas por enquanto, vocês vão assistindo os vídeos aí. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, para o pessoal do diurno e do noturno. Um abração, espero revê-los o mais breve possível.